salve galera, sejam bem-vindos ao Parque Estadual da Pedra Selada. Para quem não conhece, trata-se de uma unidade de conservação da natureza de proteção integral gerido pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Gentil, guarda-parque do PEPS, e vou falar um pouco hoje sobre o Laboratório de Sementes, um dos projetos desenvolvidos aqui no parque. Vamos lá? Então, por que foi criado esse projeto? Então, lá no início, a gente começou com um programa de coleta de sementes, que é um incentivo do INEA para que ocorra nas unidades de conservação. O INEA conta com um banco de sementes que se localiza lá em Santa Maria Madalena. Lá ocorrem pesquisas com essas sementes, tem toda uma estrutura para beneficiamento, para armazenamento dessas sementes, né? Então, essas sementes que são coletadas nas unidades de conservação são destinadas para esse banco. Com essas saídas de campos, a gente conseguiu perceber que a importância de também se marcar as matrizes, né? Além disso, o PEPS se localiza no extremo sul do estado e o banco de sementes se localiza lá no extremo norte. Então isso criou uma dificuldade no envio das sementes. Uma solução que a gente encontrou foi começar a semear parte dessas sementes. Então surgiu a ideia de criar um projeto. A ideia foi passada para toda a nossa equipe, né? E a equipe conseguiu perceber que esse projeto ia atender diversos objetivos que se enquadram em uma unidade de conservação, como recuperação de áreas degradadas, proteção de nascentes e educação e interpretação ambiental. E assim surgiu o projeto, que na verdade é uma série de ações, né, que a gente pode dividir em marcação de matrizes, coleta de sementes, semeio das sementes e o viveiro de mudas. E agora a gente vai conhecer cada uma dessas ações. Então vamos falar agora sobre a marcação de matriz. O que é uma matriz? Matriz são árvores que se destacam por apresentar características superiores às demais da mesma espécie. E o que é avaliado nesse caso? O porte da árvore, o tronco, se ele é muito tortuoso, se ele apresenta bifurcações, né? Se a árvore apresenta pragas, doença, né? E também o potencial de produção de frutos, né? E qual a importância de se marcar uma matriz, né? Com isso a gente consegue criar um banco de dados para a unidade, né? Que vai facilitar o monitoramento dessa espécie e a coleta de sementes. A gente vai perceber isso melhor durante o decorrer do projeto. Então, como ocorre a marcação de matriz, né? Alguns objetos utilizados são a prancheta, né, o pulsão, que serve para gravar o nome nas plaquinhas de metal, né, martelo, prego, lápis, borracha, né? A trena também é muito importante. E o GPS, tá? Geralmente são utilizadas essas plaquinhas de metal onde se encontra a gravação desses números, geralmente o nome da unidade, tá? Esse número aqui é um número referente a essa matriz, tá? Ele vai ser registrado numa tabela, numa ficha de matriz, tá? Nessa ficha você vai encontrar nome científico, coordenada geográfica, o estado reprodutivo que se encontra a árvore, né? Se ela está produzindo fruto nessa época, se ela está na época de floração. Então isso vai permitir que a unidade saiba a época certa que os frutos vão estar maturos para realizar a coleta, tá? Então isso vai facilitar muito a vida para a unidade de conservação. Vamos falar agora sobre coleta de sementes, né? Que está diretamente ligado à marcação de matrizes, né? Não tem como a gente pensar em sair a campo para fazer uma marcação de matriz e descartar a possibilidade de estar realizando a coleta de sementes, né? Da mesma forma, a gente sair para fazer a coleta de sementes, por exemplo, de um guapuruvu, e no meio desse caminho a gente encontrar um exemplar que se enquadre nessas características para se tornar uma matriz, né? Então eu vou iniciar o tema citando a capacitação que a gente recebeu do INEA. Nessa capacitação a gente teve uma disciplina de beneficiamento de sementes,
né, onde a gente aprendeu todo o processo que ocorre de beneficiamento de sementes, que é limpeza, armazenamento, tratamento dessas sementes, né? Uma outra disciplina foi orientação para ascensão com cordas, né? Que é subir nas árvores para coletar os frutos diretamente nas árvores, né? Nessa disciplina a gente aprendeu sobre os equipamentos utilizados e a técnica propriamente dita, né? de ascensão. Uma outra disciplina foi sobre as leis, né? As bases legais, e aqui eu vou deixar uma sugestão de leitura, que é a Resolução INEA 139 de 2016. Né? Nela você vai encontrar as regras para coleta de sementes dentro de unidades de conservação e RPPNs. Dentro dessa resolução também é citada outras leis e decretos que vão alimentar ainda mais, vão nortear ainda mais sobre coleta de semente, marcação de matriz e produção de mudas. Então fica essa dica de leitura para vocês. Como acontece de fato essa coleta, né? Eu vou citar aqui alguns dos materiais que a gente utiliza para realizar essas coletas, né? A ficha de inscrição, que é parecida com a ficha matriz, né? GPS para marcar as coordenadas geográficas, prancheta, lápis, borracha, o podão que vai auxiliar na coleta dessas sementes diretamente da árvore, e os sacos de coleta. Nesses sacos de coleta é importante a identificação, né? Uma etiqueta com identificação com nome científico ou até mesmo popular, né? A data que foi feita essa coleta e, se possível, o nome do coletor, de quem realizou essa coleta, né? E quais são as formas de realizar essas coletas, né? A gente pode realizar essa coleta diretamente no chão, que é assim, logo após o fruto cair naturalmente, né? A gente realiza essa coleta. É uma coleta simples e barata, porque a gente usa basicamente o saco de coletas. Porém, o ponto negativo é muitas das vezes, a dificuldade de identificar a origem dessa semente. E um outro ponto negativo é a predação, né? Os animais se alimentarem dessa semente. A gente pode sair para fazer uma coleta de uma espécie X e chegar lá, a semente não existir por conta da predação, né? Uma outra forma é a utilização de podão, né? Também é uma forma simples e barata e que já garante a origem da semente, já que a gente coleta diretamente da árvore, né? Um ponto negativo é a altura, né? Já que o podão vai chegar somente a um limite, né? Não vai ser possível fazer essa coleta em todas as árvores utilizando podão. Então, para isso, a gente tem a coleta com acessão em cordas. Essa coleta, a gente já elimina o problema da altura, né? Já que a gente vai escalar a árvore, né? A gente garante a origem da semente, porém, necessita de conhecimento específico e treinamento, né? Conhecimento específico da ascensão em cordas e rapel, né? E um outro problema também é que ela se torna cara por conta dos equipamentos utilizados, né? Após a coleta, a gente vai fazer o beneficiamento das sementes. O que é isso? É um conjunto de técnicas que recebe a semente desde lá da recepção na unidade de conservação até seu armazenamento, né? Respeitando as particularidades de cada espécie. Então, o que isso quer dizer, né? Existem frutos de sementes que, ao chegar na unidade, a gente vai precisar ter alguns cuidados com ele. Por exemplo, alguns frutos vão precisar ser colocados no sol para terminar o processo de abertura para retirada de sementes, né? Outros vão precisar ser quebrados por ser muito duros, outros não vão precisar passar por esses processos, né? O que isso consiste, né? Consiste na limpeza, retirada de impurezas dessas sementes, restos de folhas, galhos, sementes secas, né? Para, na hora da acomodação, garantir uma semente mais pura e reduzir também o volume na hora do armazenamento, né? Então, com relação a esse beneficiamento e principalmente o armazenamento,
o PEPS ainda não apresenta uma estrutura 100% adequada para esse armazenamento, para esse processo. Então, o que a gente procura fazer aqui na unidade? A gente realiza todo esse beneficiamento e o mais rápido possível a gente tenta fazer o semeio das sementes, né? Que é o próximo passo aí do nosso projeto. Chegamos à parte agora do semeio. Essa daqui é a nossa estufa. Já que a região de Visconde de Mauá, nos períodos de inverno, as temperaturas podem chegar a negativo. Tá? Como é feito o semeio? O semeio é feito nessas maceiras, né, utilizando apenas areia. Tá? As maceiras são identificadas com números. Tá? Após o semeio, respeitando novamente a particularidade de cada semente, já que algumas sementes precisam passar por processo de quebra de dormência, né? A gente vai identificar também a espécie, né, com o nome popular ou científico, e colocando a data. Tá? Após esse processo, né, a gente tem uma tabela onde a gente faz o registro de quantidade de sementes, nome científico, a data do semeio, a data de germinação e o período que foi transferido para o viveiro, né? Entre outros dados que apresentam essa tabela. Agora a gente está entrando na parte do viveiro, né? Vamos chegar para cá para vocês conhecerem o nosso viveiro. Como vocês podem perceber, não é um viveiro muito grande, né? Até porque a intenção não é produzir mudas em grande escala, e sim suprir as necessidades de projetos internos. Tá? O INEA, ele tem seus hortos florestais, que lá sim tem toda uma estrutura de viveiro para se produzir mudas em grande escala. Beleza? Então, após a germinação e as mudas serem passadas para os saquinhos, elas são trazidas aqui para dentro do viveiro para sofrerem a aclimatação, né? Que é um processo de adaptação, né? Depois que a muda passa por esse processo de aclimatação, ela é levada para fora do viveiro, tá? Para rustificação, que é um outro processo, né? Para ela ganhar mais robustez, né? Mais resistência. Quando passa por esses dois processos, a muda já está pronta para ser utilizada nos nossos projetos de recuperação de áreas degradadas, restauração e proteção de nascentes, educação ambiental. Também tem um outro projeto muito interessante aqui na unidade, que é o projeto de nucleação, que ela também é utilizada, que é uma outra forma de restauração de áreas degradadas, que vai ficar para um outro vídeo desse projeto. Uma outra forma que a gente utiliza essas mudas é para doação para a comunidade do entorno, né? De forma bem controlada, já que no início a gente frisou que não é produzido mudas aqui em grande escala. Vou falar um pouco agora então sobre as projeções futuras do nosso projeto, né? Lá no início eu citei que o PEPS não apresenta ainda uma estrutura adequada, um laboratório para esses processos de sementes, né? Então, através de uma compensação ambiental com a empresa Multitex, a gente começou a dar os primeiros passos para essa realização, né? Algumas etapas já foram realizadas, né? Por exemplo, recebemos equipamentos de ascensão, GPS, pulsão, entre outras coisas, já ocorreram essas etapas. As próximas etapas são a construção e a estruturação desse laboratório. Esse laboratório, além de auxiliar nesse processo de beneficiamento de sementes, é uma importantíssima aquisição para a unidade, já que dentro dos parâmetros de incentivo à pesquisa científica, vai auxiliar demais os pesquisadores que realizarem pesquisa dentro da unidade a utilizar essa estrutura para facilitar esses estudos. Além disso, né,
vai trazer um benefício muito grande para a educação ambiental. A gente vai poder fazer um trabalho de educação ambiental utilizando também essa estrutura do laboratório. Então foi isso. Hoje vocês ficaram sabendo um pouco mais sobre o projeto Laboratório de Sementes, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Gostaria de agradecer o Paulo Rogério, aqui, meu amigo, guarda-parque também aqui da unidade, no auxílio aqui nas gravações. Dizer que nós estamos respeitando todos os cuidados e proteção contra o coronavírus. Paulo Rogério está usando máscara, tudo direitinho. Eu não estou utilizando no momento para não atrapalhar na dicção, né? E deixar aqui para vocês um convite, né? Assim que passar esses problemas aí com o coronavírus, com essa pandemia, que venham nos visitar, conhecer nossos outros projetos, conhecer nossos atrativos, né? Deixar um convite aqui para os universitários, para os pesquisadores que venham conhecer nossas estruturas, venham fazer pesquisa científica dentro da unidade, que isso é de suma importância para toda a sociedade, né? Deixar também um convite para as escolas, né, que queiram vir nos visitar, é só agendar previamente, ou então solicitar a presença dos guarda-parques na unidade escolar, que iremos com o maior prazer, né? Vou deixar aqui alguns contatos para maiores informações e no mais era isso. Gostaria de agradecer e até a próxima.